A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, nesse terceiro trimestre do ano de 2023, que tem por título A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E a lição de hoje, queridos, a lição de número 11, que tem por título Cultivando a Convicção Cristã. O texto áureo para essa lição está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, e diz assim, capítulo 2, versículo de número 3: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. O texto, a verdade prática, aliás, para essa lição diz assim: o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. Queridos irmãos, a leitura bíblica em classe está em 2 Coríntios, capítulo de número 4 e versículo de número do versículo 11 ao versículo 18. E diz assim: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas, como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim vós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como pais a seus filhos, para que nos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amados irmãos, os objetivos dessa lição são estimular a convicção espiritual nos cristãos, a partir da confiança em Deus, compreender a necessidade de uma vida irrepreensível, de modo que glorifique a Deus, e terceiro, reconhecer que o amor sacrificial e o abnegado trabalho são essenciais para o crescimento do reino. Queridos, nessa lição nós vamos ver, não é, conforme a temática que já foi iniciada, nós vamos ver que cada crente, não é, em Jesus, ele precisa cultivar uma convicção espiritual, moral e social. Não é? O objetivo disso é ser capaz de dar um verdadeiro testemunho nesse mundo mergulhado de trevas. Né, irmãos? Interessantíssima essa lição, e que toca num assunto muito interessante e atual, não é, do
do nosso meio cristão, que é a questão da convicção. Não é a convicção que todos nós devemos ter. Nós devemos ser convictos, tá certo? Do que nós somos, para onde vamos, né? Nós devemos ser convictos acerca da nossa fé. Não seria nenhuma pretensão minha ou algum tipo de maldade ressaltar aqui que falta hoje, não é, irmãos, em algumas pessoas, digamos, o esclarecimento do porquê da convicção, e o esclarecimento que eu estou dizendo, não somente o esclarecimento institucional, mas o esclarecimento bíblico, né, para que seja gerada uma convicção bíblica, uma fé bíblica do que nós somos, do que nós podemos fazer. Então, diante das incertezas desse mundo atual que nós vivemos, as incertezas atuais e os ataques, né, irmãos, visíveis às doutrinas bíblicas, é extremamente indispensável, né, o crente cultivar um a um a profunda convicção bíblica. Nós temos que atentar biblicamente, tá certo, irmãos, para as suas verdades e termos convicção, de fato, de quem nós somos, para onde vamos, o que estamos fazendo nesse mundo. Então, não cabe ao salvo esmorecer, não é, irmãos, em meio a tribulações. Não cabe ao salvo, mas cabe ao salvo prosseguir confiante, não é, pelo prêmio da soberana vocação, conforme a Bíblia Sagrada. Então, estudaremos nessa lição os aspectos, não é, espiritual, moral e social que formam a convicção de nossa fé cristã. E o objetivo aqui é despertar cada um de nós e em cada um de nós o desejo de sermos autênticos embaixadores de Cristo, não é? Em um mundo tão tomado pelas trevas. Então, a nossa base é a nossa fé. Então, quanto mais passa o tempo, né, irmãos, a operação das forças da Babilônia, elas tentam a todo custo destruir as nossas convicções, né, para que a gente fique à mercê das ideologias que são propostas por eles. Então, estudaremos hoje, vamos estudar aqui, a importância de não apenas ter essas convicções, mas antes a gente cultivar as convicções, né, para continuarmos crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, que é o que vai nos fazer vencer de fato frente aos desafios que estão se acentuando cada vez mais em nosso meio. Então, algumas definições importantes. Por exemplo, precisamos saber o que é cultivar, nesse sentido, e saber também o que é convicção. Então, cultivar é tratar a terra, tá certo? Segundo o dicionário da língua portuguesa, cultivar é tratar a terra, revirar a terra, regar a terra, lavrar, amanhar, plantar com cuidados especiais, promover o desenvolvimento de sementes, espécies, vegetais, flores ou frutos. Também convicção. Além de cultivar, nós precisamos saber o que é convicção. E convicção é nós crermos, não é? É crença. Ter convicção é ter crença. Ou, o mesmo que ter crença é ter uma opinião firme a respeito de alguma coisa com base em provas ou razões íntimas, ou como resultado da influência ou persuasão de outra pessoa, tá certo? Do convencimento. Então, ter convicção é ter opinião firme sobre alguma coisa, consolidada, não é ser fanático, é ter uma opinião embasada. No nosso caso aqui, a nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Então, ter convicção, por exemplo, da fé é ter uma opinião firme, tá certo? A respeito do que a gente fala, do que a gente defende, com base no que está escrito na Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática. E aí,
vem a pergunta: por que é necessário nós reafirmarmos, então, as nossas convicções? Não é? Então, nós temos que os padrões humanos, eles mudam, né, irmãos? Os padrões humanos mudam conforme as tendências dos valores morais da sociedade. Então, com o passar do tempo, a gente observa que o que está acontecendo é uma involução no que diz respeito à ética, à moral e os bons costumes. Ou seja, a ética, a moral e os bons costumes, ao invés de estarem se desenvolvendo, ao invés de estarem caminhando para frente, elas estão vindo para trás, não é? Elas estão evoluindo. A ideia está, a ética está regredindo, a moral está regredindo, a valorização aos bons costumes está regredindo. Então, segundo Grenz, ele diz assim, que há um consenso entre muitos observadores sociais de que o mundo ocidental está em meio às transformações. Na verdade, tudo indica que estamos fazendo a travessia da era moderna para a era pós-moderna. E só para os irmãos terem ideia, isso aqui é uma frase de 2016, mas só para os irmãos terem ideia da atualidade da Bíblia, o apóstolo Paulo, ele falou sobre isso quando ele fez menção ao fim dos tempos, não é? Asseverando que as coisas se tornarão piores à medida que o fim dos tempos se aproximassem. Então, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, e versículo 1, está escrito assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então, a gente vai observar aí a expressão tempos trabalhosos, que no grego, né, tem o adjetivo de chapelós e o significado de difícil, árduo. Então, a expressão seria: nos últimos dias sobrevirão tempos árduos, não é? Tempos árduos, dando a entender um período de tensão, um período de maldade, não é? Serão tempos extremamente difíceis de suportar, tempos perigosos, irmãos, tempos problemáticos para a igreja no sentido geral. Então, algumas características da pós-modernidade e o posicionamento bíblico quanto a elas são o seguinte: primeiro, aí a gente já vem falando sobre isso há algumas semanas. Primeiro, a negação dos absolutos, né? Então, os pós-modernos questionam o conceito de verdade universal. Então, eles olham para além da razão e dão guarida a meios não racionais de conhecimento, né? Dando às emoções uma posição privilegiada. Então, nós temos Nancy que acrescenta que os pós-modernistas, eles são céticos, né? Se não ressentidos, quando o assunto são valores morais absolutos, né? E aí nós temos o motivo pelo qual, né, a Bíblia Sagrada, ela se faz tão necessária à raça humana, tá certo? Porque a Bíblia é um livro que trata com valores absolutos, não é? Por que a Bíblia trata com valores absolutos? Porque Deus é absoluto, não é? Então a Bíblia, ela não pode ser um livro relativo, ela é um livro absoluto, porque ela fala de um Deus que tem personalidade, que é o Criador e dominador de todas as coisas. Segundo argumento é a relativização dos valores. Então, existe, sim, não é uma pessoa, são várias, que defendem que valores éticos sejam relativos ao tempo, lugar, à cultura, a determinado grupo. Então, essas pessoas ensinam que nada é certo, né? E nada pode ser considerado errado. Tudo depende da subjetividade do momento. Ou seja, tudo depende da opinião do momento. Então, o pastor Claudio Andrade, ele diz que o relativismo é uma concepção filosófica segundo a qual nada é definitivamente certo ou absoluto, né?
Então, no relativismo não há uma fonte transcendente de verdade moral. E podemos construir a nossa própria ética e moralidade. Todo princípio, né, ele é reduzido a uma referência pessoal. Agora, nós cristãos, nós cremos em um só Deus, não é? E no que esse único Deus falou, não é, por meio da sua palavra, né? Esse Deus, ele nos revelou um padrão absoluto e imutável do certo e do errado. Então, se você quiser observar o que é certo e o errado, faz parte da nossa convicção de fé, que é a temática dessa lição, não observar o que dizem simplesmente as pessoas, mas levar em consideração, né, levar em consideração o que Deus diz, a definição de Deus de certo e errado, conforme a sua própria palavra, né, irmãos? E baseado, em última instância, em seu próprio caráter santo. Lembrando aos irmãos que o mesmo Deus que é Pai, ele também é juiz. Você lembra lá da passagem do filho pródigo? Não é? O pai, naquela passagem, que simboliza Deus, ele deu a mesma oportunidade para os dois filhos. Agora, o que aconteceu? O mesmo Deus que deu a oportunidade também julgou da mesma maneira. Não é? Quando quis a sua parte da herança para sair, vá. Quis trabalhar, está aqui todas as ferramentas para você trabalhar. Mas termina a história, o filho mais novo voltando para a casa do pai, com todas as honrarias e aceitando a submissão ao pai, e o filho mais velho se rejeitando entrar na casa do pai. Então é algo que cabe, que se encaixa bem nessa questão da relativização dos valores. Também nós temos a inversão de valores. Então, entende-se por inversão de valores a negação ou substituição dos valores absolutos conforme descritos na palavra de Deus, por valores temporais, relativistas e circunstanciais, que são facilmente ajustados às épocas em que são inseridos. Então, o profeta, nós temos o exemplo bíblico do profeta Isaías, que reprovou severamente a inversão dos valores. Isaías, capítulo 5 e versículo de número 20, vai nos dizer o seguinte: livro do profeta Isaías, capítulo 5 e versículo de número 20. Vai nos dizer assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo, né? Então o profeta Isaías, ele reprova severamente, ele revela um dos ais da Bíblia para os que tentam inverter valores. O apóstolo Paulo disse, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 25, que mudaram a verdade de Deus em mentira. Então, enquanto o mundo tem seus valores deturbados, né, e formados pelos formadores de opinião que utilizam a escrita, a televisão, a internet, para disseminarem suas ideias distorcidas, os cristãos, no entanto, nós fomos chamados para fazer a diferença, não é, irmãos? Como sal da terra e como luz do mundo. Não podemos aceitar inversão de valores. O que é certo, o que é errado é errado. Então, o nosso formador de opinião habita em nós. É o Espírito da verdade, né, irmãos? É o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade, que é a sua palavra. Não é? Lembrando aos irmãos que sempre que a gente se referir à verdade, a gente está se referindo à palavra. A palavra de Deus é a verdade. Para o crente é a palavra de Deus e não existe outra verdade além da palavra de Deus. Terceiro ponto, vamos falar um pouco sobre a convicção espiritual. Então, uma das áreas que os crentes precisam ter convicção é a área da convicção espiritual. Por quê? Nós estamos, irmãos, em meio a digamos assim, a um barulho, a uma esculhambação no mundo. E o cristão, ele precisa estar consciente de que a sua vida ela é regida por Deus.
E essa convicção, ela vai fazer enfrentar as adversidades com um olhar diferente do homem natural, não é? Nós cristãos temos que colocar na nossa mente que a nossa definição prioritária são as definições bíblicas, é o que está na Bíblia. O apóstolo Paulo, ele escreveu aos Tessalonicenses nesse contexto de dor e sofrimento advindo das perseguições. Então, analisando isso, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre a nossa, usar a nossa confiança em Deus em momentos como esses? Então, em meio a todo o barulho do mundo, nós precisamos ter convicção espiritual. Primeiro, o poder do Espírito, né? Então, por orientação divina, o evangelho foi proclamado na Europa, tá certo? O apóstolo Paulo teve uma visão em que um homem lhe dizia, lá em Atos 16:9, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, a partir dessa revelação, a mensagem da cruz foi anunciada em Filipos e depois em Tessalônica. Então, o apóstolo deixa claro que o evangelho não foi pregado com mero discurso racional, tá certo? Mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e plena convicção. Então, nesse caso, o evangelho foi ministrado com ousadia no poder do Espírito, não é? De modo que resultou na salvação e na libertação dos tessalonicenses. Então, nós podemos afirmar que, na ausência da convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a um mero intelectualismo humano e seu resultado ele é ineficaz, irmãos, na transformação de vidas. Primeiro aspecto da convicção espiritual é termos a consciência da necessidade do poder do Espírito. É o Espírito Santo quem nos conduz. É o Espírito Santo quem nos ajuda, não é, irmãos? Então, nós temos que ter... Ontem, conversando com um grupo de jovens, eu lembrei para eles, cuidado, muito conhecimento, muita graça sem conhecimento gera emocionalismo. São pessoas emocionalistas. Muito conhecimento sem graça, no entanto, são pessoas legalistas. São aquelas pessoas que conhecem muito a lei, mas elas não têm fé, elas não creem. Agora, graça e conhecimento é poder de Deus, irmãos, para a salvação de todo aquele que nele crê, tá certo? Então, segundo o primeiro poder de Deus, segundo a confiança em Deus. Então, o apóstolo Paulo declara que mesmo tendo padecido e sido agravados em Filipos, a sua fé não estava abalada, porque ele tinha confiança em Deus. Então, ele se refere à perseguição que ele sofreu antes de pregar em Tessalônica, não é? Então, o apóstolo Paulo e Silas, eles tinham sido publicamente espancados com varas, irmãos. Em seguida, lançados no cárcere interior com os pés no tronco. Então, apesar de feridos, perto da meia-noite, você observa que a confiança que eles tinham em Deus. Eles oravam e cantavam hinos a Deus. Ou seja, eles estavam humilhados, mas eles estavam ali com fé em Deus. Então, após essa severa provação, eles não esmoreceram, né, irmãos? Mas impelidos pelo Espírito, eles foram a Tessalônica. Então, na cidade, em meio às lutas, não é? E com ousada confiança, anunciaram Cristo. Então, nessa perspectiva, é que nós somos encorajados a não desfalecer na pregação do Evangelho, mas exercitarmos a nossa convicção, tendo confiança em Deus, jamais recuando, né, irmãos? Mesmo diante de ameaças de prisão ou morte, nós não podemos recuar. A nossa confiança está em Deus. Também uma das coisas que nós devemos ter é fidelidade na pregação do Evangelho. Né? O apóstolo Paulo, ele assegura que o Evangelho anunciado em Tessalônica não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Então, ele mostra que a doutrina que nós seguimos, a doutrina cristã, ela não procede de fábulas inventadas, não é? De figuras inventadas, condutas morais ou artifícios, não é? Para seduzir as pessoas e a crer em mentira.
não são artifícios, não é, irmãos? Pelo contrário, o apóstolo Paulo declara que o evangelho é de Deus e que o próprio Deus o comissionou como arauto. E ele fala em 1 Tessalonicenses 2 e 4, a parte B, não para agradar os homens, mas a Deus, né? A Deus que prova o nosso coração. Então, o propósito do apóstolo Paulo não era o de satisfazer seus ouvintes com falsos discursos. Não era esse. Né? Dessa mesma maneira, nós somos exortados a manter fidelidade na pregação, né? Repudiar os falsificadores da palavra de Deus e anunciar Cristo com fidelidade. Aqui eu também não estou falando que a gente deve ser mal educado, não. Eu estou falando da convicção da nossa fé por meio da pregação. E aí um crente que é convicto, ele é fiel à palavra na hora que ele prega. Ele não inventa artifícios, ele não quer emocionar com seus artifícios, né? Poderia aqui citar vários exemplos. Pentecostal, do jeito que eu sou, né, irmãos? Pentecostal, batizado no Espírito Santo e crendo em todas as diversidades de dons do Espírito, mas ainda assim, eu não uso artifício, tipo emocionar o povo com uma suposta espiritualidade, né? Não, é a palavra de Deus quem... A pregação genuína da palavra de Deus é que causa o efeito. Não é? Lá no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso que encheu toda a casa aonde eles estavam assentados. E é interessante, mais à frente, que a gente começa a observar os que estavam em Jerusalém naquela época, partos, medos, elamitas, né, Capadócia, religiosos de todas as partes do mundo que estavam ali para a festa de Pentecostes, e eles, cada um se maravilhou porque eles ouviram falar na sua própria língua acerca das maravilhas de Deus. Você observa o que eles ouviram que maravilhava as pessoas era ouvir cada um na sua própria língua acerca das maravilhas de Deus. Então nós temos ali um Deus missionário, nós temos um Deus que opera maravilhas quando a genuína palavra ela é ensinada, ela é pregada às pessoas. Também perseverando, né, irmãos? Aí vamos reafirmar algumas coisas. Não é? Muitos sofrimentos que enfrentamos aqui têm por finalidade a manifestação do poder da glória de Deus. Então, o Senhor nunca falou que nos livraria da fornalha, mas sim que nos livraria na fornalha. Então, nós temos alguns exemplos aí, para complementar o que já falamos, de justos que sofreram por permissão de Deus para um propósito determinado, como, por exemplo, José, Daniel, os jovens na fornalha de fogo, né? Jó, Estevão, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, e por que não falar no próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Também nós não podemos esquecer da esperança. Então, a fidelidade a Deus não é garantia que o crente não passará por aflições, dores. Agora, o profeta Isaías, no capítulo 43 e 2, ele diz assim, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Não é? O profeta ainda diz, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, dá força ao cansado, não é? E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, e também do salmista, quando ele fala nos Salmos 46, verso 1, quando ele diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Também nós devemos permanecer firmes, né, irmãos? Definitivamente, é algo assim, ó, quase um postulado. É praticamente impossível viver sem passar por crises, tá certo? Pois a vida ela é composta de dias maus. Porém, se o homem viver muitos anos, em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Então, logo, o justo pode até vir abalar-se diante das crises, porém, ele deve permanecer firme no Senhor, né? Então, imitemos a conduta do patriarca Jó.
diante das perdas que sofreu. Lá em Jó, capítulo 1, versículo 22, diz: em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Né? Também devemos lembrar, queridos, da convicção moral. Convicção moral muito importante também nessa contextualização. Então, considera-se, segundo o pastor Douglas Batista, ele diz: considera-se portador da reputação ilibada o que tem reconhecida idoneidade moral. Então, o conceito de idoneidade moral, ele se relaciona diretamente às virtudes da respeitabilidade, de honra, de dignidade, de seriedade e de bons costumes, né? E também de bons costumes. Daí a gente pode destacar, por exemplo, a retidão nas ações. Então, a conversão, ela opera a transformação moral na vida do crente salvo. Então, a Bíblia orienta, dentre outras recomendações, a gente deixar mentira e falar a verdade, deixar o furto e ser honesto, né? Não pronunciar palavras torpes e dizer apenas o que edifica. Então, nesse aspecto, o apóstolo Paulo, ele reivindica a retidão das próprias ações, quando ele afirma em 1 Tessalonicenses 2:5, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Né? Então, ele afirma claramente aqui que jamais usou de falso sentimento para obtenção de favor. Né? Ele ainda assevera que sua motivação era desprovida de ambição financeira. Né? Então, somente o falso cristão é que busca poder e influência por meio de bajulação mentirosa. Tá certo? Então, a conduta de retidão é uma virtude, né, que é observada claramente na vida de um crente regenerado, né? Ou seja, na vida de um crente que foi gerado novamente. Também, além da retidão nas ações, nós podemos falar da reputação ilibada. Então, como portador da reputação ilibada, nós consideramos a pessoa de reconhecida idoneidade moral. Então, o apóstolo Paulo, ele avalia sua reputação, por exemplo, da seguinte maneira. Em 1 Tessalonicenses 2:6, ele diz: não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Né? Ele avalia sua reputação com essa frase. E isso nos dá a entender, isso nos indica claramente, não é, que o apóstolo Paulo não trabalhava no reino em busca de reconhecimento humano, tá certo? Essa postura, ela foi adotada por ele em todo lugar, né? Demonstrando a coerência, a integridade do seu apostolado, claramente. Então, ele não procurava obter vantagens e nem honra em parte alguma. Então, quando ele escreve aos Coríntios, por exemplo, ele escreve que o crente deve gloriar-se no Senhor e não em si próprio. Né? São lições maravilhosas. Então, a conclusão disso aqui ela é muito clara. Os que aspiram fama e prestígio, eles caem na tentação e maculam o evangelho. Tá certo? Então, o nosso viver deve glorificar Deus. Né, irmãos? A Deus seja a glória, não é? A Deus seja a glória na igreja e em todo Cristo Jesus para sempre. Também acerca das convicções morais, nós temos como por destaque a vida irrepreensível. Então, o adjetivo de irrepreensível, ele denota uma conduta que não pode ser censurada. Então, nesse contexto, o apóstolo Paulo, ele invoca Deus e a igreja em Tessalônica como testemunhas de sua postura santa, justa e irrepreensível. Então, essas designações, não é? Elas implicam do apóstolo, implicam que obediência, quando o assunto são as questões morais, não é? Atitude de retidão exemplar e conduta sem motivo algum de reprovação. Então, denota um padrão de comportamento para com Deus, não é? Para com os homens e para consigo mesmo.
Então, ciente da influência que sua vida exercia sobre os fiéis, o apóstolo Paulo diz, lá em 2 Tessalonicenses 3:9, para vos dar em nós mesmos exemplo para nós imitarmos. Então, dessa maneira, o grau de comprometimento adotado pelo crente, né, com valores do reino, é reflexo do nível da sua comunhão com Deus. E nós devemos buscar, irmãos, uma vida irrepreensível, uma vida santa, uma vida de acordo com a palavra de Deus. É a melhor coisa que nós fazemos como crentes no Senhor Jesus. Também que devemos ter uma moral que glorifique a Deus. Então, para um cristão, né, que tem uma vida consagrada a Deus, a divisão entre secular e sagrado, em certo sentido, não são duas coisas diferentes, né? Ao viver para a glória de Deus, então, a vida do servo de Deus, em todos os aspectos, ela deve ser marcada pela santidade, assim como exorta o apóstolo Paulo, em toda a vossa maneira de ser. Então, nenhum aspecto da nossa vida ela está excluído desse imperativo divino, não é? Nenhum aspecto da nossa vida está incluído da gente ser santo em toda a nossa maneira de viver. Até mesmo atividades comuns, como, por exemplo, comer, beber, elas devem ser realizadas, e todas as outras coisas para a glória de Deus, como afirma o princípio ético da glória de Deus, que é dito pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10:31, quando ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, da mesma maneira, não é? Ou seja, semelhantemente, o apóstolo Paulo nos encoraja, não é? A nos mantermos puros no corpo e no espírito, não é? 1 Coríntios, aliás, capítulo 7, e versículo de número 34, vai nos dizer da seguinte maneira, vai nos dizer assim: mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar. Aliás, me perdoe. Versículo 34 diz assim: há diferença entre mulher casada e a virgem, não é? A diferença entre mulher casada e a virgem. Deixa eu só repetir aqui, que eu acho que eu errei. É 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 34, me perdoe, versículo número 34. A diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida do mundo, em como há de agradar ao marido. Então, nós observamos claramente o apóstolo Paulo nos encorajando a manter puros no corpo e no espírito. Então, o nosso procedimento, ele deve resplandecer o caráter de Deus, a santidade daquele que nos chamou por seu Filho para a renovação, não é, irmãos? Sem acréscimo a nada. Nosso procedimento deve resplandecer exatamente o caráter de Deus e a sua santidade. E também uma moral que suporta o sofrimento. Então, não obstante, né, em Tessalônica, em meio às perseguições e lutas, o apóstolo Paulo e seus companheiros, eles anunciaram o evangelho de Cristo com ousada confiança no Deus Todo-Poderoso. Então, dessa maneira, nós somos encorajados a não desfalecer na pregação do evangelho, né? Mas confiados em Deus, jamais recusar e nem mesmo se atemorizar diante das ameaças de prisões ou de morte. Então, esse deve ser o nosso objetivo, não é? Permanecer firmes em um mundo de frequentes e constantes mudanças. E aí nós temos também a questão da convicção social. Já falamos da convicção espiritual, da convicção moral, e agora vamos falar alguns aspectos sociais antes de concluir, tá certo? Então, quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos,
ele apresenta uma lista de ações que compõem, né, um estilo de vida que é aprovada por Deus em sociedade. Agora eu estou falando do aspecto social. E, diferentemente do modelo egoísta apresentado nos dias dele e também nos nossos, o modelo cristão, irmãos, o modelo social cristão é aquele que Cristo faria também. Então, notemos o que Deus espera de nós, né, no convívio social, mantendo ali as nossas convicções. Então, primeiro, o bem-estar comum, né? O que Cristo espera de nós? O bem-estar comum alcança o homem, né, em suas necessidades físicas e espirituais. Então, não por acaso, a Bíblia fornece instruções para o bem-estar espiritual e social dos seres humanos. Aí o papel da igreja é o papel de proclamar, irmãos, não muda. O papel da igreja é o papel de proclamar o evangelho, né, e aliviar o sofrimento, promovendo o bem-estar social entre os irmãos. Então, o profeta Abacuque, ele registra, né, lá em Abacuque, capítulo 1, dos versículos 1 a 4, que os problemas sociais de sua época, eles resultavam do pecado, como a inversão de valores, violência e injustiças sociais. Então, o mal social tem origem no pecado. Então, consciente disso, o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 2 e versículo 8, quando ele diz: quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas. Então, é um sentimento, né? Esse sentimento, ele é comparado ao cuidado de uma mãe, né? Que uma mãe de uma mãe que se preocupa e protege seus filhos. Também ele é equiparado ao procedimento de um pai amoroso, que se interessa pelos problemas do filho. Então, era assim que o apóstolo Paulo encorajava. Ele confortava, ele confortava e servia de exemplo à igreja. Então, nessa direção, o dever do cristão engloba a moral e o social. Então, a dedicação exclusiva de uma parte em detrimento à outra não retrata o evangelho de Cristo, tá certo? Não retrata. Nós devemos cuidar da parte moral e também da parte social. As duas coisas devem estar de acordo com a palavra de Deus. Também fala de uma dedicação altruísta, né? Então, o apóstolo Paulo se dedicou com altruísmo profundo na pregação do evangelho. Então, apesar do direito inerente ao seu apostolado, ele decidiu nada receber, né? E conforme diz em 1 Tessalonicenses 2 e 6, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, servos pesados, mas ainda assim ele não foi, né? Então, assim sendo, para prover o necessário sustento, o apóstolo, ele valeu-se do seu ofício de fabricante de tendas, né? Conforme Atos capítulo 18, versículo 3. Então, ele recordava aos seus irmãos do seu trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Então, para não se tornar um fardo para a igreja, ele se desgastou numa atividade laboral, não é, extremamente cansativa, tá certo? Então, é importante ressaltar que a Bíblia não condena a provisão financeira para obreiros, não é? Pois o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios: aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. E quando ele escreve a Timóteo, no capítulo 5, versículo 18, ele diz que digno é o obreiro do seu salário. Então, ele explica que não usou dessa justa prerrogativa, né, porque conhecia a extrema pobreza da igreja de seu tempo, né, que suportou as restrições financeiras para não criar obstáculo ao evangelho, e que tudo fez para ganhar o maior número possível de almas. Então, nós aprendemos aqui, né, irmãos, que o amor sacrificial e o trabalho voluntário, que é o trabalho altruísta, né, o trabalho voluntário e desprendido, né, eles são essenciais para o crescimento do reino,
coração altruísta é essencial para o crescimento do reino. E eles devem fazer parte de uma profunda convicção cristã, como contraponto, claro, ao espírito da Babilônia, que é oposto, não é? Se opõe claramente, incisivamente, ao altruísmo cristão. Então, nós devemos também manter, né, quando o assunto é social, a sociedade, manter relações interpessoais sadias. Então, como crente, nós precisamos obedecer princípios morais estabelecidos por Deus, né, irmãos? E isso fez o apóstolo Paulo ter interesse em falar das relações interpessoais, quando ele nos exorta a viver de forma ética e moral, quando ele diz assim: não adulterarás, né? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, o nosso próximo deve ser alvo da nossa real comunhão com Deus, tá certo? Um crente que tem uma proximidade com Deus, ele é um crente que tem relações sociais duráveis, agradáveis. Então, nós precisamos também andar como filhos da luz, né? O apóstolo Paulo, ele cita aqui, ele lista 6 pecados, né, em 3 pares, né, tratando da falta de controle nas áreas da bebida, do sexo e dos relacionamentos. Lá em Romanos, capítulo 13, e os versículos de número 13 e 14, né? O apóstolo Paulo, ele diz assim: andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então, ó, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro aqui, não é? Ele passa da vestimenta adequada ao comportamento adequado. Então, a falta de controle próprio, ela contradiz totalmente, completamente, o comportamento cristão decente, não é, irmãos? Também, por último, amar o próximo. Então, o apóstolo Paulo, ele reforça o seu argumento sobre a lei, né, do amor, quando ele cita Levítico 19 e 18, né? Levítico 19 e 18, que diz assim, ó, diz pra gente: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu próximo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor, tá certo? Então, e conclui dizendo: o cumprimento dessa lei é o amor. Então, o mandamento do amor, ele sintetiza todos os outros preceitos, né, que promovem as relações. Então, o mandamento do amor, ele suplanta todos os 603 mandamentos da Torá. Não é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, está lá Marcos 12, 30. Também João 15, 34, que diz: o novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu amei a vós. E 1 João 3,16, quando diz: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, queridos, concluímos aqui com algumas coisas interessantes. O apóstolo Paulo, ele foi submetido a uma série de provações durante o ministério. Então, ele nos deixou o exemplo de convicção, não é, de nossa eleição em Cristo. Passando pelas provações, o apóstolo Paulo passou como crente. Então, destaca-se aqui a sua convicção espiritual resultante do poder do Espírito Santo, sua convicção moral como reflexo do temor a Deus e sua convicção social demonstrada pela abnegação em servir. Então, ratifica-se que em nossos dias nós carecemos dessa firme convicção, tá certo? Em defesa dos interesses do reino de Deus na terra. Então, a palavra de Deus, como regra de fé e prática do cristão, ela descreve todos os princípios divinos
que direcionam e guiam a vida do verdadeiro servo de Deus, independentemente da sua cultura, independente do seu status social, não é? Independente e a época que ele viva. Então, para nos desejar, os que desejam agradar a Deus, né, nós devem atender a necessidade de ter como estilo de vida a santidade, tá certo? Disso nós não podemos abrir mão. Mais uma lição, queridos, muito bonita, mas uma lição, assim, bem propícia para os dias que nós estamos vivendo, acerca da nossa convicção cristã, não é? E que tem muita coisa ainda para se falar. Eu falei baseado nos pontos, nos tópicos da lição, e já me questionaram, pastor, por que você não fala coisas diferentes do que está na revista? Porque a revista é a base da escola dominical, não é? E alguns irmãos têm dificuldades para entender o que está na revista mesmo. Então eu explico a revista, tá certo? Traço um ponto de vista da revista, mas não impede os irmãos de trazerem acréscimos à revista, desde que tenha a ver com o contexto que está sendo proposto, tá certo? Então, aos professores, uma excelente aula, se preparem, busquem mais subsídios e que Deus abençoe a aula de vocês. Aos alunos, não esqueçam de convidar outros para estarem na escola dominical também, pois será, com certeza, uma grande aula para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Forte abraço a todos. Se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui comentando com os irmãos a lição de número 12. Forte abraço e fiquem todos na paz do Senhor mais uma vez, e mais uma vez também uma excelente aula a todos.